Eleva os olhos para os montes, de onde me virá o meu socorro. O meu socorro vem das mãos do Senhor que criou os céus e a terra. Muito bom dia! Com essas palavras nós começamos mais um dia. Nós precisamos a cada dia nos levantarmos na certeza e na segurança que a nossa salvaguarda vem de fato das mãos do nosso Criador. Quero nessa manhã pedir a Ele que estenda suas mãos sobre a tua vida, que proteja você, que ampare a sua vida. Que a cada dia, ao nos levantarmos pela manhã, o nosso primeiro compromisso seja voltar os nossos pensamentos para Deus. Sendo abençoado por Deus para sairmos para as nossas atividades, tenha certeza que sairemos fortalecidos para enfrentarmos as batalhas do dia a dia. Deixo com você nessa manhã uma parte da palavra de Deus do livro de Salmo, capítulo 116, o verso 3, onde a Bíblia diz o seguinte: Laços de morte me cercaram, e angústias do inferno se apoderaram de mim. Caí em tribulação e tristeza. Salmo 116, o verso 3. Sofrimento, luta, dor pode nos apoderar, até porque nós nos encontramos nesse mundo, mas nós precisamos ter a certeza em quem nós confiamos. Nós temos um Deus soberano, nós temos um Deus criador de todas as coisas que está ao nosso lado para nos suprir em todas as nossas necessidades. Se vivermos dessa forma dependentes do Senhor, nós alcançaremos a vitória em todas as áreas da nossa vida. Nesse canal, amigo, a cada manhã eu e você somos convidados a estudarmos um capítulo da Palavra do Senhor. E nessa manhã eu quero convidar você a ter nas mãos a Palavra de Deus no livro de 2 Reis, capítulo 18, o verso 1 e o verso 2. No terceiro ano de Oséias, filho de Elá, rei de Israel, começou a reinar Ezequias, filho de Acás, rei de Judá. Tinha 25 anos de idade quando começou a reinar e reinou 29 anos em Jerusalém. Sua mãe se chamava Abi e era filha de Zacarias. Todo relacionamento como base deveria ter a confiança e o respeito. E era isso que de fato Ezequias tinha para com Deus. Ezequias confiava em Deus de todo o seu coração. Ezequias reconhecia Deus como sendo soberano sobre a sua vida, e os passos que Ezequias dá a partir do momento em que ele é entronizado no reino de Judá é remover todos os altos, é remover todos os deuses que desagradavam o nome do Senhor. Ezequias foi o primeiro rei a ser comparado ao rei Davi, pela sua fidelidade, pela sua entrega a Deus, pela sua postura em querer seguir as orientações que Deus tinha determinado para o seu povo seguir. Mas todo o resultado do seu sucesso se atribui a duas atitudes de Ezequias. Ele confiava no Senhor de todo o seu coração e entregou a sua vida nas mãos de Deus para que Deus pudesse guiar a sua trajetória. Diferente de muitos reis que reinaram antes dele, estavam dispostos a conduzir a sua própria vida, estavam dispostos a escrever a sua própria história, mas Ezequias não, colocou a sua vida nas mãos de Deus e deixou Deus conduzir a sua trajetória. Como nós podemos ler no versículo 4 do capítulo que nós estamos estudando nessa manhã, até então o povo de Deus, o povo de Israel ainda se curvava diante daquela serpente que foi levantada por Moisés, porque Deus pediu que uma serpente fosse levantada para que o povo de Deus não sofresse os ataques das cobras que estavam atacando o povo do Senhor no deserto. Mas até então, eles ainda se curvavam diante dessa serpente. Nela, de fato, não havia poder nenhum. Foi uma representação, serviu para uma época, mas nesse período de Ezequias ainda, haviam pessoas que a adoravam, que se curvavam diante dela e a veneravam. A adoração que deveria ser exclusivamente a Deus estava sendo dividida com outros deuses. E é o rei Ezequias que toma a iniciativa de levar o povo a se curvar somente ao Deus de Abraão. Ezequias era um homem como eu e você, um ser humano como nós, possuía suas falhas, possuía os seus defeitos, mas o que de fato era diferencial na vida de Ezequias, ele escolheu confiar no Senhor, ele escolheu se entregar ao Senhor. Ele permitiu que Deus escrevesse a sua história. Creio que nessa manhã eu e você, nós precisamos parar para refletirmos a nossa trajetória com o nosso Deus, nos nossos relacionamentos. Nós precisamos confiar a Deus com todas as nossas forças. Nós precisamos nos entregar a Deus de uma forma sem reserva nenhuma. Nós não podemos apenas fazer uma entrega de 80% ou 90%. Nós precisamos fazer uma entrega de 100%.
Por isso que a cada manhã, quando nós nos levantamos, nós precisamos nos apresentar diante de Deus, clamar por Ele e pedir para que Ele tome a nossa vida por completo nas suas mãos. Segundo Reis, capítulo 18, verso 13, a Bíblia diz o seguinte: No ano 14º do rei de Ezequias, subiu Sanaqueribe, rei da Síria, contra todas as cidades fortificadas de Judá e as tomou. Sanaqueribe tinha alegado ter tomado de Judá 46 cidades fortificadas. Ezequias tinha declarado que o seu coração pertencia exclusivamente ao Senhor, era a base da sua confiança. O seu relacionamento com o seu Deus era a maior garantia da sua vitória. E o rei Sanaqueribe tinha plena consciência que Ezequias era completamente devoto, dedicado ao Deus de Abraão. Os assírios possuíam uma cavalaria muito forte, um exército extremamente potente. Eles estavam com aproximadamente 2.000 cavalos. Isso não era tudo o que eles possuíam, e através da sua força militar eles estavam ridicularizando o exército israelita. Eles menosprezaram a fé dos israelitas, inclusive do rei, porque criam e confiavam num Deus que eles não conseguiam ver. Como nós podemos ver no versículo 26, a afronta ao Deus Israel e ao povo do Senhor era tamanha que os assírios, em vez de falar na sua língua mãe, eles passaram a falar o aramaico, porque eles sabiam que aqueles que estavam em cima dos muros do povo de Deus, eles poderiam entender qual o tipo de linguagem, qual o tipo de afronta que eles estavam a insultar ao povo e ao Deus deles. Os materiais contemporâneos nos mostram que o aramaico naquele período era a língua comercial. Era a razão pela qual eles usavam o aramaico, porque eles sabiam que quem estivesse dentro dos muros de Jerusalém, eles teriam condições de entender o que de fato eles estavam falando. A palavra judaico ou judeu aparece primeiramente em 2 Reis, capítulo 16, mas aqui também nós encontramos esse termo judeu, que era utilizado para aquelas pessoas que falavam em hebraico. Como nós podemos ler no versículo 34, todas as cidades aqui listadas, elas foram tomadas pelos assírios. Querido amigo, nessa manhã, ao concluirmos o capítulo 18 do livro de Ezequiel, eu e você, nós precisamos chegar à seguinte conclusão: a base do nosso relacionamento com o nosso Deus precisa ser confiança e entrega. Nós precisamos confiar a Deus com todas as nossas forças. A Bíblia mesmo fala que sem fé é impossível agradar a Deus, mas nós não podemos apenas confiar, nós temos que entregar. Alguém de repente diga que confia, mas não entrega a sua vida por inteiro. Nós não podemos apenas em parte confiar, mas temos que nos colocar nas mãos do Senhor por inteiro. Nós precisamos permitir que Deus escreva a nossa história. Nós não podemos escrever a nossa história sozinho. Nós precisamos permitir que Ele tome as nossas mãos nas suas mãos e nós precisamos perder a nossa força para que Ele nos conduza em toda a nossa trajetória. Aqueles que vivem dessa forma irão alcançar as mesmas bênçãos que o rei Ezequias alcançou nos seus dias. Ezequias é comparado ao coração do rei Davi. Embora tenha cometido falhas, embora tenha cometido erros, mas permitiu que Deus conduzisse a sua trajetória. Jamais se esqueça, ninguém zomba de Deus e fica impune. Os assírios zombaram do Senhor, mas veremos no capítulo a seguir, ninguém pode zombar do Senhor. Aquele que zomba do Senhor acaba pagando um alto preço. Por isso que eu e você hoje, ao sermos conhecedores da verdade, nós precisamos viver a verdade, amar a verdade, testemunhar dessa verdade, para que aqueles que ainda não conhecem a Jesus Cristo possam se colocar nas mãos do Senhor. Deus sempre está disposto a se manifestar em prol daqueles que o buscam, que confiam nele e que se entregam. Por mais que em algum momento pareça ser demorada a manifestação de Deus, mas ele se manifesta. O que nós temos que fazer a cada dia é manter a nossa fé, é crer na mão do Onipotente. Vivendo dessa forma, nós alcançaremos a vitória. Querido Pai, nas Tuas mãos, nessa manhã nós nos colocamos, confessamos as nossas falhas, abrimos o nosso coração, queremos a cada dia ser conduzidos pelo Senhor. Por favor, Senhor, nos guia no decorrer desse dia, da nossa vida, nos dê a graça de um dia podermos nos encontrar com o Senhor por toda a eternidade. É o nosso pedido e a nossa oração e nós fazemos em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre você, que Ele tenha misericórdia de você,
que sobre você nessa manhã Ele levante o seu rosto e conceda a sua paz em nome de Jesus.